Tim e Charlene Bosma viviam na cidade de Ancaster, em Ontário, Canadá, uma cidade de 40 mil habitantes. Em 2013, após 3 anos de casamento, o casal havia recebido a chegada de sua pequena filha e seu relacionamento parecia sólido. No entanto, após o nascimento da filha, começaram a enfrentar dificuldades financeiras e precisavam pensar no que fazer. Por isso, em maio de 2013, decidiram vender sua caminhonete e comprar um carro mais simples. Na noite de 6 de maio de 2013, Tim colocou sua filha na cama e começou a andar impacientemente pela casa, pois tinha planos para aquela noite. Após publicar um anúncio, um homem havia dito que viria ver a caminhonete naquela noite, por volta das 19 horas. Mas já eram 21 horas, o céu estava escuro e Tim começou a se sentir inquieto, falando com sua esposa Charlene sobre suas preocupações. Será que seria prudente ir junto com eles se chegassem tarde demais, ou apenas entregar a chave? Charlene sugeriu que ele não confiasse nos compradores, pois eles poderiam roubar o carro. Enquanto discutiam, 2 homens apareceram na porta de casa. Os 2 chegaram a pé, pois, segundo eles, estavam comprando o carro exatamente por não terem um. Um deles explicou que foram deixados por um conhecido. Colocando suas suspeitas de lado, Tim se despediu de Charlene e entrou no carro, sendo visto pela última vez quando os 3 deixaram a casa juntos. Mais de 1 hora depois, Tim ainda não havia voltado para casa. Preocupada, Charlene tentou ligar para o marido, mas não conseguiu falar com ele. As chamadas eram direcionadas diretamente para a caixa postal. Sabendo que Tim havia carregado o telefone antes de sair, ela imediatamente contatou a polícia. A polícia de Hamilton, levando o desaparecimento do homem de 32 anos a sério, acionou cães farejadores e equipes de busca e resgate. A primeira teoria da polícia era que os ladrões haviam roubado o telefone de Tim, deixado-o em algum lugar e fugido com a caminhonete. No entanto, não encontraram nenhuma evidência que corroborasse essa hipótese. Em uma entrevista à imprensa, Charlene implorou aos sequestradores que soltassem Tim, enfatizando que sua pequena filha precisava de um pai. Após essas palavras emocionantes de Charlene, todos entenderam que o verdadeiro motivo do desaparecimento era a caminhonete. 3 dias depois, houve um desenvolvimento no caso. O telefone de Tim foi encontrado em um gramado próximo a um canteiro de obras, a cerca de 20 minutos de Hamilton. Um operário da construção havia feito a descoberta. No entanto, não havia sinais de Tim ou da caminhonete nas redondezas. O telefone em si não era tão importante, pois a polícia já havia obtido as informações necessárias com a companhia telefônica. Analisando os dados, a polícia conseguiu identificar o número do telefone que havia contatado Tim. Descobriu-se que o número estava registrado com um nome e endereço falsos. O número havia sido usado várias vezes, e a pessoa que haviam contatado antes de Tim chamou a atenção. Um veterano de guerra chamado Igor Tumenenko, proprietário de uma caminhonete semelhante. Quando a polícia contatou Igor, ele disse que havia sido chamado por 2 homens para um test drive apenas 2 dias antes do desaparecimento de Tim. Diferente de Tim, Igor conseguiu voltar para casa depois da viagem. Isso talvez pudesse ser explicado pelo fato de Igor ser alto e um ex-militar, capaz de se defender contra os agressores. Ao fornecer uma descrição dos homens aos detetives, Igor mencionou que o homem alto tinha uma pequena bolsa no ombro e uma tatuagem no pulso com a palavra ambition, que significa ambição. Em uma coletiva de imprensa, a polícia divulgou os retratos falados dos 2 homens para o público. A pista mais importante veio 2 dias depois, de Toronto. A polícia de Toronto informou a polícia de Hamilton que sabia quem estavam procurando. Esse homem era um jovem milionário chamado Dallin Millard. Dallin Millard, de 27 anos, era conhecido nacionalmente desde jovem como um prodígio e havia ganhado fama como piloto de helicóptero. Nascido em 1985,
Dellen era o herdeiro de uma companhia aérea multimilionária fundada por seu avô. Mas, aos 20 anos, abandonou a universidade e escolheu levar uma vida bastante tranquila. Organizou festas à beira da piscina, dirigiu os carros mais luxuosos e sempre esteve cercado por mulheres populares. Segundo seus amigos, após a inesperada morte de seu pai, ele se tornou o herdeiro de toda a fortuna da família, avaliada em cerca de 20 milhões de dólares. A polícia começou a monitorar Dellen e descobriu que ele tinha um amigo próximo chamado Mark Smythe. Além disso, Mark possuía uma caminhonete do mesmo modelo que a de Tim. Diferente de Dellen, Mark não vinha de uma família rica. Ele sobrevivia vendendo substâncias ilícitas e tinha uma longa ficha criminal. A polícia obteve imagens de câmeras de segurança que mostravam Dellen ao volante da caminhonete de Tim, enquanto Mark dirigia seu próprio carro. Para fugir da polícia, os dois trocaram a placa da caminhonete de Tim pela de Mark, conseguindo assim a caminhonete desejada. O próximo passo era se livrar do dono da caminhonete, Tim Bosma, e naquela noite, eles foram até o hangar da Millard Air. Mark e Dellen entraram no hangar, e logo uma mensagem foi enviada aos funcionários da Millard Air. Dellen ordenou que eles se mantivessem afastados do local. Obedientes, não entraram no hangar, mas um funcionário viu a caminhonete que havia sido descrita nos noticiários. Sem saber o que fazer, tirou uma foto do veículo. Ele então ligou para a linha de denúncia anônima, pedindo à polícia que verificasse a situação. Com a foto, confirmaram que era o mesmo veículo. No entanto, na sexta-feira, a caminhonete já não estava mais no hangar. Felizmente, a polícia tinha provas contundentes. 4 dias após o desaparecimento de Tim, em 11 de maio, Dellen Millard foi preso pela polícia. Quando os policiais chegaram à casa da mãe de Dellen, encontraram a caminhonete escondida dentro de um grande trailer na garagem. O veículo estava parcialmente desmontado e meticulosamente limpo. O verdadeiro foco da investigação, no entanto, era o reboque que a caminhonete havia puxado naquela noite, e a polícia começou a procurar por ele. De volta à fazenda, encontraram um incinerador industrial usado para queimar resíduos. Foi esse incinerador que havia emitido chamas na noite do desaparecimento de Tim. Ao investigar a área, os peritos forenses encontraram pequenos fragmentos de ossos, incluindo dentes humanos. Devido à intensidade do fogo, foi impossível extrair DNA. Mas, após 2 dias de investigação, os restos foram considerados como sendo de Tim, e em 14 de maio sua morte foi oficialmente anunciada. Os policiais que interrogavam Dellen e seu cúmplice queriam saber se havia outras vítimas. Naquele momento, a polícia de Toronto percebeu suas grandes negligências. Se não fossem por esses erros, Tim Bosma poderia estar vivo hoje. 1 ano antes, Laura Babcock havia desaparecido misteriosamente. Laura, de 23 anos, conheceu Dellen em um bar em Toronto, e os dois namoraram por mais de 1 mês. Laura enfrentava dificuldades para organizar sua vida, passando por dias depressivos e discutindo com seus pais sobre as regras da casa. No seu aniversário de 22 anos, seu ex-namorado, Sean Lerner, organizou uma festa para ela. Dellen e Christina, que mais tarde se tornaria sua namorada, também estavam presentes na festa. Foi nesse evento que Dellen e Christina se aproximaram e começaram a namorar. Laura então enviou uma mensagem para Christina, parabenizando-a e dizendo: 2 semanas atrás, eu também estava com ele. Essa mensagem deixou Christina abalada, que compartilhou sua reação com Dellen. Ele prometeu lidar com Laura. Em 3 de julho de 2012, Laura saiu da casa dos pais para se encontrar com Dellen e nunca mais foi vista. A família de Laura e seu ex-namorado relataram seu desaparecimento à polícia. No entanto, os policiais citaram seu estado mental como motivo para não investigar o caso. Sean,
seu ex-namorado, não desistiu e conduziu sua própria investigação, obtendo os registros das últimas chamadas de Laura, o que o levou a Dellen Millard. Sean tentou entrar em contato com Dellen, mas suas ligações inicialmente foram ignoradas. Finalmente, Dellen concordou em se encontrar com ele e contar o que aconteceu. Dellen alegou que Laura havia pedido substâncias ilegais, mas que ele não as deu a ela e que depois disso não quis mais vê-la. Sean, no entanto, não acreditou na versão dele. Sean entregou todas as informações à polícia e disse que Dellen Millard era suspeito nesse desaparecimento. Contudo, os detetives mais uma vez o ignoraram. Depois que o assassinato de Tim foi revelado, Sean procurou a polícia de Hamilton e relatou os eventos de um ano antes, e a polícia de Hamilton seguiu sua pista. Durante uma busca na casa de Mark, o iPad de Laura, uma bolsa de ginástica com seu nome e endereço foram encontrados. As principais evidências estavam no iPad. Um vídeo foi descoberto, no qual Mark confessava ter estuprado Laura e queimado seu corpo. O telefone de Laura foi apreendido pela polícia de Toronto. Além do assassinato de Laura, a polícia também havia negligenciado a morte de Wayne Millard. Wayne era o pai de Dellen. Após conversarem com membros da família e colegas de trabalho, os investigadores descobriram que Wayne havia discutido com o filho por causa do estilo de vida extravagante de Dellen e ameaçado cortar o dinheiro. Dellen gastava dinheiro sem controle e não dava atenção à família. Wayne pretendia pôr um fim a isso, mas não teve sucesso. Foi encontrado morto em seu quarto com um tiro na cabeça e uma pistola estava próxima ao corpo. Inicialmente, o caso parecia um homicídio, mas surpreendentemente não foi investigado e logo foi tratado como suicídio. Agora, os detetives conheciam Dellen e, mesmo tarde, estavam determinados a descobrir a verdade. Fizeram perguntas a Dellen sobre seu pai. A arma que disparou o tiro foi comprada por Dellen dias antes do desaparecimento de Laura Babcock. Dellen afirmou que chegou em casa por volta das 18 horas e encontrou seu pai já sem vida. No entanto, os registros telefônicos contavam outra história. No dia da morte de Wayne, Dellen esteve em casa desde o início da tarde até a noite. Mas as evidências contra ele ainda não eram suficientes. Dellen enviou mais de 60 cartas da prisão para sua namorada, Christina, orientando-a sobre o que deveria dizer. Ele pediu que ela lesse todas as cartas cuidadosamente e depois as destruísse imediatamente. No entanto, Christina decidiu cooperar com a polícia. Christina Naldga admitiu ter obstruído a justiça no caso da morte de Tim e foi condenada a apenas 3 meses de prisão. Dellen e Mark culparam um ao outro pelos assassinatos, ambos confessando sua participação nos crimes. Porém, quem apertou o gatilho não fazia diferença nesses casos. Ambos foram considerados culpados pelos assassinatos de Tim e Laura e sentenciados à prisão perpétua com a possibilidade de liberdade condicional após 25 anos. Além disso, Dellen recebeu uma sentença semelhante pelo assassinato de seu pai, Wayne. O juiz determinou que as penas fossem cumpridas consecutivamente. Para que Dellen seja elegível para a liberdade condicional, ele precisará passar 75 anos atrás das grades, a maior sentença já registrada na província.